Notar alguma coisa diferente. O que eu tô querendo enganar? Quem que eu tô querendo... Minha voz tá estranha. Quem que eu tô querendo enganar? Tô de chroma aqui. Meio forçado, talvez. Não sei. Porque eu tô usando o... Não tô usando o chroma, né? Eu tô usando o NVIDIA Broadcast pra poder fazer o chroma. Quem tá aqui, ó, tá fundo, ó, fundo, sem fundo, pá. É isso aí. Eu vou fazer uns testes ainda com ele. Que basicamente vai ser uma semana de testes, 14 vídeos, é isso aí. Se ficar bom, eu continuo, se não, é isso aí. Eu sempre quis usar chroma, mas eu nunca tive iluminação boa o suficiente pra isso. E eu acho que eu ainda não tenho, mas com isso dá pra quebrar um galho. Então vamos ver se vai ficar de boa. Tem essas partezinhas aqui do cabelo que estão meio quebrando tudo, mas não é tanto problema assim. Dá pra relevar, eu acho. E eu acho que ele vai se misturar um pouquinho com o vídeo do fundo. Quem falar que eu tô copiando o Leozinho tá certo. Em 2019, o roteirista Jonathan Ah, eu não falei, né? Dinastia X, né? Eu não conheço nada do Dinastia X. Eu nunca vi nada de. Nada? Nada? Eu nunca vi nada do Dinastia X. Eu acho que eu nunca vi nada do Dinastia X, não. Eu não me lembro de ter visto nada disso. Então, eu nem sei se é da DC, eu não sei se é da Marvel, eu não sei se é de outro lugar. Não tenho ideia. Em 2019, o roteirista Jonathan Hickman começou uma revolução na Marvel, envolvendo não só os X-Men, mas Eu tô sempre esquecendo de alguma coisa, né? É Marvel. Então, eu tô sempre esquecendo de falar. De falar, mas a gente vai assistir dois vídeos aqui. Vai ser o que você precisa entender antes do Dynasty X e o vídeo do Dynasty X mesmo. Então, é meio óbvio por que eu vou reagir a esse vídeo primeiro, né? Jonathan Hickman começou uma revolução na Marvel, envolvendo não só os X-Men, mas todos os mutantes dos quadrinhos da editora. House of X e Powers of Ten são dois arcos que se House of unem X para eu já ouvi em criar algum lugar. uma só história. São HQs irmãs que revitalizam e reestruturam toda a história do Homo Superior, deixando um futuro em aberto, talvez próspero, talvez nem tanto assim. Mas as histórias dos X-Men surgiram em 1963, quando Stan Lee e Jack Kirby criaram todo o conceito de mutantes na Marvel. Só agora eu percebi que isso é a história do X-Men. Então, depois de Caraca. 57 anos de cronologia, para chegar nesse ponto da Dinastia X, seria necessário entender algumas coisas, certo? Então, o que é necessário entender para ler Dinastia X e tudo que vem a partir daí? E a resposta mais rápida e curta para isso é nada. A Dinastia Sério? X é um ponto de partida. A única coisa que talvez você precise saber é quem são os X-Men. Algo que até quem não lê quadrinhos normalmente saberia. Então tá mais ou Mas menos. pra quem lê, Eu sei muito. Eu sei até que pouco. Eu sei alguns X-Men um pouco mais não falados, muito, mas não todos. lê quadrinhos e sabe um pouco da relação entre os personagens, entende o que houve em alguns momentos dessa cronologia e de repente não acompanhou tudo, pode achar meio estranho o status que a história começa aqui. Magneto e Xavier juntos, Wolverine e Ciclope amigos de novo. O Wolverine e o Ciclope eu já sabia. O Magneto e o Xavier não sabia que eles tinham voltado a ficar juntos. Esse tipo de coisas são dúvidas que não são importantes para entender a história em si, mas seria interessante saber, para não ter realmente nenhum Pera, o cabeça de X é o Xavier? Mano, já faz 4 minutos de vídeo, eu tô em 1 minuto de vídeo aqui do Rino. Eu sei que esse vídeo vai ser não, vai uma ser longo. dúvida, ou perceber que as coisas não estão nesse status simplesmente do nada. Talvez para quem não esteja familiarizado com as histórias mais atuais dos X-Men, a primeira pergunta deve ser: por que o Professor Xavier tá andando? E É que isso negócio mesmo. é esse na cabeça dele? Ah, ele tá andando. Charles Tá. Xavier foi morto Eu sei que o Xavier volta a andar, mas eu não lembro como que acontece isso. Por que o Ciclope tá pegando fogo? durante a saga Vingadores vs X-Men e foi morto pelo próprio Ciclope em posse da Força Fênix.
Mas a Caraca. essência de Charles não foi apagada. Ela foi mantida pelo Rei das Sombras. E para poder derrotá-lo, o Professor Xavier passou a sua essência, a sua mente, para o corpo de Fantomex em 2018. Eu fiz há Caraca. pouco tempo um vídeo sobre a origem de Charles Xavier, então seria bem interessante você assistir esse vídeo para entender tudo melhor. Outro vídeo interessante que vai te ajudar a entender tudo melhor é a origem do Magneto. Com o passar dos anos, Magneto sempre atuou de forma violenta, sendo uma contraparte de Charles Xavier, mas sempre lutando em prol dos mutantes. Sim, E a sua sempre ideologia é que os mutantes deveriam ser superiores, já que É isso teoricamente seriam o novo passo da evolução. Mas com o tempo, Magneto se uniu várias vezes aos X-Men, principalmente ao Professor Xavier. E com isso, ele foi deixando cada vez mais o lado vilanesco e atuando de forma mais pacífica, ajudando a raça a prosperar. Por Boa. isso, Xavier e Magneto, que já trabalharam juntos no passado, estão lado a lado nesse momento. Ih, tá Assim branco. como Xavier passou um tempo morto nas histórias, isso aconteceu com vários outros personagens também. E como morte nos quadrinhos quase nunca é algo definitivo, claro que eles voltariam. Então se você leu em 2013, por exemplo, a morte de Wolverine, não se espante em ver o personagem aqui, porque ele voltou em 2018 na história O Retorno de Certeza. A morte de Superman, a morte de Wolverine, de repente o retorno. Voltou. Wolverine. Ciclope tinha morrido também. Em 2016 acontece a morte dos mutantes, onde ele se torna uma A morte dos mutantes, o retorno dos mutantes. das primeiras vítimas da névoa terrígena. Mas em 2019, ele foi Rex. trazido de volta por uma versão mais jovem do seu próprio filho Cable. Ó, E Jean Grey passou praticamente 15 anos morta. Até que em 2018 ela volta em A Ressurreição da Fênix, onde ela deixa essa entidade de lado e passa depois a assumir o seu título original de Garota Marvel mais uma vez. olha. Em 2012, quando começou a totalmente nova Marvel, muita coisa mudou na editora. Houve uma tentativa de deixar as histórias e os personagens mais adolescentes. Então aqui ressurgiu a equipe adolescente dos X-Men, a primeira formação mesmo. Eles foram trazidos Aquele anjo ali eu não lembro não. ao presente para tentar fazer com que o Ciclope visse como tinha mudado de caráter com algumas atitudes mais extremistas que vinha tendo. Só que essa equipe já foi mandada de volta ao passado e com as memórias bloqueadas, então já não estão mais nesse período de tempo atual. Em 2011 aconteceu o evento O Cisma, onde Wolverine e Ciclope se desentendem e acabam partindo por caminhos diferentes com relação aos mutantes e depois com relação ao Instituto Xavier. Ciclope, que já estava demonstrando uma personalidade mais revoltada nessa época, queria basicamente que os alunos fossem soldados. Enquanto Wolverine queria que os alunos fossem apenas alunos, que aprendessem a lidar com as suas habilidades e poderes. É estranho que a personalidade do Wolverine faz entender que ele é muito mais bruto do que o normal, né? Tipo, esse negócio aí. Eles serem alunos ou soldados. Parece muito que o Wolverine iria falar pra eles serem soldados, né? E tal, pra eles serem mais centrados e pá, mas não. Isso distanciou os dois, que desde então passaram a ter um atrito muito grande. Só que o evento mais próximo do presente momento é a Era do X-Men, e isso Uncanny. mudou a relação entre os dois. Nate Gray criou uma realidade alternativa, onde os mutantes prosperaram, e ele basicamente transportou quase todos os homos superiores do mundo para esse lugar, onde os X-Men eram celebridades. Mas Wolverine e Ciclope ficaram para trás, e sendo um dos poucos mutantes existentes ali, eles acabaram se unindo e criando uma equipe de resistência. E Caraca. isso os reaproximou. Durante toda a história dos mutantes, eles sofreram com o preconceito e foram caçados por outros seres, principalmente os humanos. Mesmo existindo vários supers nesse mundo, a grande maioria adquiriu esses poderes por picadas, radiações ou soros. Mas os mutantes, os Homo superiores, eram considerados uma evolução do Homo sapiens. Sim. Era algo diferente do normal. Assim, eram vistos como ameaça. Alguém que sofreu um acidente ou algo externo não tem culpa de ter recebido um superpoder como efeito colateral.
É. Mas uma pessoa ser diferente do considerado padrão do nada era motivo pra muita estranheza. E isso não deu muito certo a última vez. Por isso, os mutantes sofrem preconceito da sociedade inúmeras vezes mais que outros super seres. Sendo assim, essa espécie sofreu muitos atentados, sendo os maiores a quase extinção com o atentado em Genosha, feito por Cassandra Nova, graças poxa. aos sentinelas criados por Bolivar Trask, e a dizimação Eu não sei quem são nenhum desses. causada no dia M num descontrole da feiticeira Escarlate. Puta Inclusive, vida. eu já listei aqui em vídeo os maiores assassinos de mutantes. Os Eita. maiores crimes causados à raça. Por isso eu vou deixar o link pra ele aqui na descrição. Essa Quantos é uma links tem na descrição? amostra de que o sonho de convivência pacífica Catapulta entre meus humanos e mutantes que Charles Xavier sempre perseguiu não era tão viável assim. E tudo isso foi colocado à prova ainda mais com uma revelação relacionando Moira MacTaggert, a cientista que sempre apoiou os X-Men durante todos esses anos. Eu já fiz vídeo falando mais sobre ela e seria bem interessante você assistir para entender quem ela é, porque a importância de Moira para a Dinastia X é imensa. O que é um peido pra quem tá cagado, né? Desse jeito, com todas essas informações, a única coisa que falta realmente para você ficar preparado para a grande saga dos mutantes é entender quem é Krakoa, a Ilha Viva. Mas para falar um pouco mais sobre isso, calma que é história pro próximo vídeo. Oh! Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu tenho duas opções agora. Eu posso ver os vídeos. Isso aqui é. Para os assassinos mutantes é fora. Não é necessário pelo que ele falou. Mas os 3 aqui parecem que são mais necessários. Deixa eu ver quanto tempo eles têm. O da Moira tem 11 minutos. O do Charles Xavier tem 22 minutos. O do Magneto tem 23 minutos. Tá, vamos lá. Eu quero evitar que eu fique confuso no vídeo da Dinastia X. Eu vi que tem o vídeo da Dinastia X e eu acho que tem o vídeo do House of X também, né? Então, pra evitar de confusão, eu vou fazer o seguinte. Essa semana eu vou reagir a esses 4 vídeos aí, né? No caso, o que você precisa saber. E os 3 origens. Pra poder saber que se precisa dessas coisas mesmo. E semana que vem eu reajo ao Dinastia X. É isso aí. Então vamos começar com o da Moira MacTaggert. Taggart. Uma personagem que aparentemente era só uma coadjuvante nos quadrinhos da Marvel. Alguém que ajudava na causa mutante ao lado de Charles Xavier, mas que ultimamente se mostrou com uma importância extremamente maior. Pior que eu não lembro dessa menina, cara. Eu não lembro de ter visto ela em algum lugar. Eu provavelmente posso ter visto ela, mas talvez eu não sabia que o nome dela era Moira. Essa é a doutora Moira MacTaggert. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra origem. A doutora Moira Ann Kinross MacTaggert foi criada por Chris Claremont e Dave Cockrum, surgindo pela primeira vez na revista Uncanny X-Men número 96 de 1975. O pessoal todo atacando aqui. Ele meter a facada aqui, esqueci o nome desse bicho. Metendo o soco, o Noturno pulando aqui. A Tempestade aqui metendo um raio na cabeça dele. Tá o Dr. Xavier aqui só correndo com a cadeira de roda. Moira MacTaggert sempre foi uma coadjuvante nas histórias dos X-Men, mas aos poucos, a personagem foi sendo cada vez mais explorada e desenvolvida. Ela era uma excelente geneticista com foco no estudo sobre os mutantes. Como Moira Kinross, ela conheceu Charles Xavier quando os dois estudaram juntos em Oxford, e ali tiveram um romance chegando até a ficarem noivos, mas Xavier precisou deixá-la para servir ao exército.
Moira prometeu esperá-lo, mas meses depois, através de uma carta sem muita explicação, ela terminou o noivado e disse que precisava voltar ao seu país de origem, para a Escócia. Acontece que Moira retomou um relacionamento com o antigo namorado, Joseph MacTaggart, e acabou se casando com ele, se tornando assim Moira MacTaggart. Mas Joseph era violento e abusava de Moira, por isso ela fugiu até Nova York. O problema é que Moira acabou engravidando dele. Moira passou a viver longe de Joseph sem lhe contar sobre a gravidez, e ele nunca lhe deu o divórcio, por isso ela continuou com o sobrenome MacTaggart. Mesmo assim, Moira teve uma brilhante carreira como uma das principais geneticistas do mundo, ganhando um prêmio Nobel pelo seu trabalho estudando o gene X. Ela fundou um centro de pesquisa de mutantes na ilha Muir, na costa da Escócia. Foi então que ela retomou o contato com um outro grande estudioso mutante na época, o seu antigo pretendente Charles Xavier. Se reencontrando anos depois, os dois tinham ideias parecidas sobre a possibilidade de criar uma espécie de escola para treinar mutantes no domínio dos seus poderes. Talvez dê certo, eu acho que dá certo. Instituto para super-humanos. Assim, extraoficialmente, Moira foi uma das responsáveis pela fundação do Instituto Xavier. Depois que nasceu, Kevin, o filho de Moira, passou a manifestar poderes mutantes e ela tentou fazer alguns testes genéticos no garoto, mas isso só expandiu ainda mais o seu poder, se tornando numa habilidade imensa de alteração de realidade. Caraca. Assim, ela foi forçada a mantê-lo preso no seu centro de pesquisa na Ilha Muir, onde ele foi batizado de Mutante X. Nesse período, inclusive, foi o momento em que Magneto foi transformado em bebê e foi Moira quem tentou alterar o seu DNA para que ele crescesse de forma mais pacífica, como eu expliquei no vídeo de origem do Magneto. Aí tu me quebrou, meu bom. Aí tu me quebrou, porque eu vou ver isso depois. Um tempo depois, a personagem finalmente surge no Instituto Xavier, sendo introduzida como uma velha amiga do Professor X, em quem ele confia totalmente. E ela passou a ser uma espécie de governanta da mansão, quando Xavier precisou viajar e se ausentar do instituto. Desde o início, Moira se mostrou leal à causa mutante, como visto quando ela ajuda num combate contra o demônio Kierok, por exemplo. Mas mesmo apoiando a causa, Moira não era uma mutante. Ela era uma humana que entendia a luta de Charles Xavier e o apoiava. Os X-Men acabaram encontrando o laboratório de pesquisas genéticas na Ilha Muir, na Escócia. E o local passa a ser não só o centro médico mais importante do mundo no que diz respeito à mutação, mas acaba se tornando também um porto seguro para os X-Men tratarem os seus feridos quando necessário. O problema é que Kevin, o Mutante X, acaba ficando livre na sua prisão ali e passa a causar destruição, se chamando agora de Proteus. Proteus se torna um dos mais poderosos mutantes do mundo, um mutante nível ômega, capaz de alterar a realidade. Ele é capaz também de transferir a sua essência para outros corpos, que em pouco tempo eram destruídos pela energia do seu poder. E um desses corpos que ele assume é o do seu pai, Joseph, que acaba morrendo. Inclusive, depois de um confronto contra os X-Men, Proteus acaba sendo considerado morto também. Nesse período, Moira passou a ter um longo relacionamento amoroso com Sean Cassidy, o Banshee. Mas e o carequinha? E outra pessoa importante na sua vida foi Rainey Sinclair. Filha de uma prostituta com um reverendo, Rainey teve o seu parto realizado por Moira. A sua mãe morreu dando à luz e o reverendo nunca assumiu ser o pai, mas manteve Rainey numa espécie de orfanato religioso até que ela desenvolveu a sua mutação que a transformava em lobo. E o reverendo, junto de um grupo de fanáticos, a caçou dizendo que ela era cria do demônio. Mas ela foi encontrada e salva por Moira. As duas criaram uma duradoura vivência de mãe e filha, mesmo quando Rainey se tornou a mutante Lupina, passando a integrar os novos mutantes e depois o X-Factor.
A importância de Moira foi aumentando tanto com o tempo que em vendo. 1989 o grupo oficial dos X-Men tinham sido considerados como mortos e Moira passou a liderar uma nova formação provisória. Eu achei que ele disse que seja o Banshee. Não sei porque o cara do meio parece sinestro. O resto, fora a Moira, eu não estou me lembrando. E um tempo depois, ela passou a ajudar a Excalibur, que assumiram a Ilha Muir como base principal. Nessa mesma época, o vilão Conflito liberou o vírus Legado no mundo, uma doença que contaminava e matava apenas mutantes. Ah, legal, hein? Moira se dedicou como ninguém a encontrar uma cura para o vírus e acabou se tornando, de forma não explicada ainda, a primeira e única humana a ser contaminada por ele. Eita, A poxa. pesquisa de Moira acabou chamando a atenção da vilã Mística, que usou todo o trabalho de Moira pro mal, modificando o vírus para agir agora Pera, então a parada dos mutantes nascerem, eles nascem mutantes aleatoriamente, né? Tipo, genética faz você virar mutante. Se tiver pais mutantes, você nasce mutante. Talvez tenha mais chance. Talvez. Mas pelo jeito tem a chance de uma pessoa que nasceu de humanos normais do nada virar mutante. Eu acho que é isso, né? Então pode ser. Eu vou chutar. Ah não, ele falou que não foi explicado ainda, né? Mas eu chuto que a Moira tem algum DNA mutante dentro dela. Talvez por conta de ter tido filho mutante. Que fez com que ela fosse infectada. Talvez seja isso. apenas em humanos. Não sei. Mas, fazendo isso, ela acabou dando a pista que Moira precisava para descobrir de fato a cura. Só que durante esse ataque, Moira foi mortalmente ferida. Mesmo assim, ela conseguiu passar mentalmente a sua descoberta para Charles Xavier, o que permitiu ao Fera conseguir concluir o seu trabalho e desenvolver a cura pouco tempo depois, em 2001. E morreu? Mas Moira acaba morrendo. Em 2006, Ela renasce. mesmo com Moira considerada morta, temos uma revelação Considerado. sobre o seu passado, sobre o passado de Charles Xavier e sobre toda a equipe da segunda Gênese na HQ Gênese Mortal. Porra, isso. Caraca. É revelado que Moira deu abrigo e treinou um grupo de 4 mutantes que mais tarde foram recrutados por Xavier para se tornarem a primeira equipe da segunda Gênese. Mas esses mutantes acabaram aparentemente mortos. Tá. Só que um deles volta para se vingar do professor. E esse mutante é Gabriel Summers, o Vulcano. Em 2011, durante Não a conheço. Guerra do Caos, Moira é momentaneamente trazida de volta à vida, onde vários personagens mortos retornam no meio de uma batalha de deuses. Mas isso dura pouco e rapidamente ela volta a ser mantida como morta. Só que toda essa história muda em 2019, onde a gente descobre que na verdade Moira nem estava morta. Aquela que morreu em 2001 era um clone feito com a tecnologia Shi'ar. E Moira estava escondida o tempo todo. E mais que isso. Pera aí. Eu tenho quase certeza que só minha câmera foi afetada com isso. Mas... Pera aí que tá muito claro esse troço. Mas... Eu acho que eu sem querer encostei no filtro de linha e ele desligou. Porque desligou tudo aqui. Do nada... Por exemplo, ele desligou tudo num ponto que eu pensei que tinha caído energia. Aí eu olhei o teclado e o mouse e estavam ligados. Putz, o que eu fiz aqui? Eu mexi aqui, consegui mexer, né, no caso. E tipo... Uau. Foi... Enfim. Aquela que morreu em 2001, rapidamente ela Tá. volta a ser mantida como morta. Só que toda essa história muda em 2019, onde a gente descobre que na verdade Moira nem estava morta. Não? Aquela que morreu em 2001 era um clone feito com a tecnologia Shi'ar.
E Legal. Moira estava escondida o tempo todo. Ninguém morre E de mais verdade. que isso, a gente descobre que Moira não é uma simples humana, ela é uma mutante. E a sua Sabia. mutação é a reencarnação, mantendo as lembranças e aprendizados das suas vidas anteriores. Peraí. Manda é uma mutante. E a sua mutação é a reencarnação, mantendo as lembranças e aprendizados das suas vidas anteriores. Olha. E toda essa história que a gente conhece dela, todos esses eventos desde o surgimento de Moira MacTaggert nos quadrinhos, na verdade se trata da sua 10ª vida. Nessa vida, ela tem todo o conhecimento acumulado sobre mutação, sobre genética, sobre clonagem, sobre toda a raça mutante. E ela luta pela sobrevivência do Homo superior, fazendo de tudo para levar a raça à sua sobrevivência. Eu diria. Todas as suas vidas anteriores Então quer dizer que em 10 vidas ela não sabia que era uma mutante? Caraca. são mostradas e explicadas em House of X e Powers of Ten. E por ser a sua Quantas coisas eu tenho que assistir antes de assistir Dynasty X? 10ª reencarnação, ela é batizada agora de Moira X. Mas Moira essa X. pode ser a sua última ou penúltima vida. Moira Kinross, Moira MacTaggert ou Moira X não tem poderes além da reencarnação no momento do seu nascimento, criando uma nova linha do tempo, mas com o acúmulo de conhecimento e informação Ah, é a parada tempo. Pera, isso aí deixa no nível ômega, não? das suas vidas passadas. Por isso, ela é extremamente inteligente, expert em genética e clonagem, e com um alto conhecimento Entendi, tipo, eu tinha pensado que ela, tipo, passou uma linha do tempo, ela passou uma vida, morreu, depois renasceu com outra pessoa, passou, morreu, renasceu. Mas não, ela foi em várias linhas do tempo renascendo. Que sinistro. conhecimento sobre a biologia do Homo superior, além de ter um bom conhecimento militar e de manuseio de armas. Essa alteração é bem recente, aconteceu em 2019, e até esse momento ela era uma humana normal que simpatizava pela causa de Charles Xavier. Mas a gente acabou descobrindo que a importância dela nisso tudo é muito maior, e o professor Xavier Bastante. sabia disso o tempo todo. Ah, Fora dos quadrinhos, Moira surgiu na série animada dos X-Men e em live eu sabia que eu já tinha visto ela. action teve duas interpretações. Primeiro em X-Men O Confronto Final e depois com outra atriz em X-Men Primeira Classe e X-Men Apocalipse. É tu. É tu mesmo. Eu realmente não lembrava dela. Moira MacTaggert é talvez uma das personagens que sofreu o maior retcon dos quadrinhos da editora, recontando a sua origem e a colocando como personagem central no universo dos X-Men, e sendo Quem uma das diria? principais peças na reformulação de todas as histórias mutantes da Marvel. Então é isso, eu queria agradecer ao meu amigo Quer dizer que todas as diferentes linhas do tempo que tem dos X-Men, ela sempre tá lá e é sempre a mesma Moira? Uau. Leonardo Vicente do site Fala Animal, que me ajudou bastante com a pesquisa pro roteiro desse vídeo. Então eu vou deixar o link do site e do Instagram dele aqui na descrição pra você dar uma passadinha lá e dar uma força comentando que você chegou Estava aqui o pelo tempo Nerd todo, All só você Stars. não viu. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem da Moira A MacTaggert. origem não. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Até mais nada, vamos agora para Charles Xavier. Pera aí, rapidinho, deixa eu só pegar as informações de todos os vídeos aqui. Tudo pronto, tudo certo, tudo bonito, vamos nessa. Um dos maiores telepatas de todo o mundo, o criador dos X-Men, um dos maiores geneticistas e conhecedores dos Homo superiores, o mutante mais importante de toda a Marvel. Esse é Charles Xavier, o professor Charles X. Xavier. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Já estou inscrito. Deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Vamos.
Charles Francis Xavier, ou Charles Xavier. Xavier, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista X-Men número 1 de 1963. De primeiro momento, antigo as bichinho. únicas coisas que a gente sabia sobre o Professor Xavier é que ele era um mutante com poderes de telepatia, podendo ler pensamentos e se comunicar mentalmente. Ele era paraplégico e lutava pela coexistência pacífica entre humanos e mutantes. Além de ser extremamente inteligente, sendo um cientista especializado em genética. Por isso criou a escola para jovens superdotados, o Instituto Xavier, onde ensina mutantes a controlarem e entenderem os seus poderes. Se não me engano, eu não me lembro exatamente, mas pelo menos por grande parte eu acho que o instituto fica escondido das pessoas, né? Tipo, fica isolado e tal, escondido. Eu acho que pelo menos grande parte das pessoas não sabe que existe. Os seus primeiros Porque o pessoal tem alunos meio preconceito, eram né, então? Scott Summers, Hank McCoy, Warren Worthington, Bob Drake e logo em Olha, o besta não era azul. Uau. Aquele Homem-Gelo eu não conheço. seguida com a adição de Jean Grey. Com o treinamento sob a sua supervisão, eles se tornam Ciclope, Fera, Anjo, Homem de Gelo e Garota Marvel. E unidos formavam o primeiro grupo de mutantes da Marvel, os X-Men. Foi só com o passar dos anos que o passado e a origem de Charles foi mais explorada. Tanto que a gente descobre só em 2002 que o seu primeiro conflito foi até mesmo no útero. Quando a sua mãe estava grávida dele, Xavier, ainda em formação, sentiu uma presença maligna ali. Era a sua irmã gêmea. Os dois entram num combate mental e Charles teve um lapso dos seus poderes mutantes, resultando no aborto da irmã. Ou era o que parecia, porque na verdade ela sobreviveu e voltou anos depois como Cassandra Nova. Os pais de Charles eram Sharon e Brian Xavier. Brian era um pesquisador nuclear muito rico que morreu num acidente. Então, um tempo depois, Sharon se casou com um antigo colega de trabalho de Brian, o Dr. Kurt Marco, que também tinha um filho, Cain Marco. Cain era um brutamontes, cheio de inveja do meio-irmão. Por isso, passou toda a infância e adolescência batendo e maltratando Charles. Quando fez 10 anos de idade, os poderes telepáticos de Charles começaram a se manifestar e ele passou a sentir os traumas da mãe e de Cain. A família estava longe de ser feliz, porque Kurt se casou com Sharon apenas pelo dinheiro e sempre maltratou ela e o filho Cain. Como consequência, Sharon se tornou alcoólatra e acabou morrendo anos depois. E Cain descontava sua raiva em Charles, uma raiva que o levaria futuramente a se tornar o fanático. Olha. Com o tempo, quanto mais os seus poderes aumentavam, os cabelos de Charles começaram a cair e logo ele estava careca. Charles sempre se mostrou muito inteligente e com 16 anos foi para a universidade estudar genética. E quando cursava o seu doutorado em Oxford, ele conheceu a também estudante Moira Kinross. Logo, os dois começaram um romance ao ponto de ficarem noivos. Mas Xavier foi convocado para servir no exército para lutar na Guerra da Coreia. Maldito Moira exército. prometeu esperá-lo, mas meses depois, através de uma carta, ela terminou o noivado e pediu para Charles não ir atrás dela, porque ela precisava voltar para a Escócia. Inclusive, eu expliquei um pouco mais sobre ela no vídeo Esse que eu eu já vi. fiz sobre a origem de Moira MacTaggart. Esse eu vi, Por eu tô isso, eu vou safe. deixar o link para ele aqui Tô na descrição. safe. Depressivo com o fim do relacionamento, ainda mais por descobrir depois que Moira se casou com um namorado abusivo, Joseph MacTaggart, Charles começou a usar a fortuna que herdou da família para viajar pelo mundo, cruzando o caminho com seres que lhe despertavam interesse, principalmente pelas suas pesquisas genéticas. Eram os mutantes. Tá. Numa dessas viagens, ele visita um velho amigo numa instituição psiquiátrica em Israel para vítimas do Holocausto. E ali, Xavier conhece duas pessoas que seriam muito importantes para sua vida. Ah, ele tá andando Uma ainda? delas Ele tá era andando ainda. Gabrielle Heller, com quem Gabrielle teve uma Heller. rápida relação que daria frutos no futuro. E o outro que conheceu ali Filhos. foi um voluntário sobrevivente do Holocausto, Eric Magnus Lenshir. Poxa. Charles e Eric se tornaram grandes amigos, mesmo de primeiro momento um não sabendo que o outro Eric Lencher.
Eric Magnus Lynch. Esse é o Magneto? Eu não lembro. outro era mutante. Eles viviam discutindo sobre Era Eric o como a nome do humanidade Magneto, é? reagiria aos mutantes. Ou não? Com Charles dizendo que deveriam viver pacificamente, enquanto Eric dizia que os mutantes nunca seriam aceitos e deveriam impor a sua superioridade. Então, conforme as diferenças ideológicas dos dois aumentavam, quando se revelam mutantes, eles acabam se distanciando e partindo por caminhos diferentes, onde Eric se torna Magneto. Sabia. Continuando as suas viagens, Charles vai até o Himalaia e ali encontra um alienígena chamado Lucifer. Os dois têm um conflito e no meio da luta, o vilão esmaga as pernas de Xavier com uma gigantesca rocha. Com isso, Charles Xavier fica paraplégico. Indo até a Índia para tentar se recuperar, Charles descobre que os danos eram irreversíveis e ele nunca mais poderia andar. Mas ali, ele decide que não vai parar suas pesquisas nem o seu sonho de uma convivência pacífica entre humanos e mutantes. E para isso, ele precisa reunir esses seres poderosos para combater ameaças como Lucifer ou como outros mutantes extremistas, tipo Magneto. Assim, Xavier ou como outros cabeção, mano. mutantes extremistas, tipo Magneto. Assim, Xavier dá o primeiro passo, começando um projeto tecnológico com a função de rastrear o gene X. Esse era o início do seu computador chamado Cérebro. Depois de tantos anos, Charles voltou a se reaproximar de Moira MacTaggert, agora apenas como amigos e colegas cientistas. E com ela, começa a idealizar o seu instituto, usando a mansão da sua família e dando início à primeira geração de X-Men, tendo Scott Summers oficialmente como seu primeiro aluno. Depois de anos treinando seus X-Men para combater mutantes extremistas e violentos como Magneto, Xavier comandava a equipe principalmente à distância, dando instruções mentais. Passando por vários conflitos e encontrando mutantes com a ajuda do Cérebro, os anos passaram e um tempo depois, buscando por um mutante numa ilha remota, uma ilha chamada Krakoa, os X-Men... Eu não consigo. Eu não consigo, cara, ele Krakoa. É engraçado como aqui, porque tipo, ele fica tentando corrigir, ele fica tentando corrigir a minha cabeça aqui assim, ó. Eita, poxa. E parece que, sei lá, o cabelo tá pegando fogo. Uau. Descobrem que a própria ilha era o mutante. Krakoa era uma ilha viva, e pegos de surpresa naquelas terras, os X-Men são derrotados e capturados. Para resgatá-los, o Professor Xavier... Pera, eles estavam na ilha, que era o Krakoa, mas se a ilha era o mutante... Meio que não era pra ilha inteira levantar, porque parece que não foi a ilha inteira que levantou. Os X-Men são derrotados e capturados. Para resgatá-los, o Professor Xavier recorreu a Moira MacTaggert, que também treinava um jovem grupo de mutantes. Esse grupo foi recrutado por Xavier e o que aconteceu a partir daí foi um desastre. Aí você vê a dificuldade que é pra você fazer um vídeo de história sobre quadrinhos. Você vai vendo no vídeo que do nada, um quadrinho lá de trás, lá de 1960, do nada vem um quadrinho recente, aí vem um quadrinho no meio, aí é recente lá pra trás. É putz, todos foram considerados mortos. Isso, inclusive, só foi revelado muitos anos depois, quando um desses mutantes, Gabriel Summers, o Vulcano, retorna para sua vingança, como visto na HQ Gênese Mortal. Ah, pera, Summers... Era o Scott Summers, não era? Era o Scott Summers, Gabriel Summers e o outro Summers. Pelo que tá escrito ali, o terceiro irmão Summers ficou maluco. Escondendo esse ocorrido, Charles buscou por outros mutantes espalhados pelo mundo inteiro, reunindo assim a segunda geração de X-Men, surgindo então em 1975 a segunda Gênese. Em 1977... E pelo jeito, a segunda Gênese é uma das mais famosas, eu acho, né? Teria Tempestade, Wolverine, Ciclope, eu esqueci o nome daquele ali, Metalo? Não lembro. Noturno. Aquele outro ali que parece o Índio, velho, eu já vi, mas esqueci o nome dele, cara. Eu já vi. A segunda Gênese. Em 1977, quando a Força Fênix começa a criar problemas com a mutante Jean Grey, levando os conflitos para o espaço,
Xavier acaba conhecendo com isso o Império Shi'ar e na época, a irmã do Imperador, Lilandra Neramani. Unindo as suas mentes, Charles e Lilandra começam um grande relacionamento conturbado, com várias idas e vindas, chegando Mas o Xavier também pega todo mundo, né? até o ponto de se casarem no futuro. No começo dos anos 80, a raça alienígena ninhada captura os X-Men, e Charles acredita que os seus alunos estavam mortos. Inclusive, é nesse período que, por pedido de Moira MacTaggert, ele aceita novos adolescentes com habilidades no seu instituto, criando assim os Novos Mutantes. Mas acontece que Xavier, na verdade, estava infectado pela ninhada e pouco a pouco ia se transformando num deles. Tanto que aceitar os Novos Mutantes era uma espécie de controle da ninhada também, para que a raça alienígena tivesse mais hospedeiros para serem infectados. Os X-Men conseguem voltar para a Terra antes que Xavier fosse realmente assimilado pela raça alienígena, mas os mutantes eram incapazes de reverter essa transformação. Assim, com a ajuda de Lilandra, de Moira e dos Piratas Siderais, eles transferem a mente de Charles Xavier para um novo corpo, um clone dele próprio. E esse clone era totalmente sadio, livre da ninhada e livre da sua paralisia. Ou seja, Charles Xavier finalmente voltou a andar em 1982. Então o Charles morreu. Basicamente, né? Em 1985, Charles reencontra Gabrielle Heller e descobre nesse momento que, quando se separaram, ela estava grávida e Charles nunca soube disso. Então o professor Xavier conhece nesse momento o seu filho, o mutante autista e extremamente poderoso, David Heller. Nossa, eu achava que o nome dele, o nome de mutante dele era autista. O Legião. Durante os anos e depois... Aquele ali é o que apareceu do lado com o moicanão. David Heller, o Legião. Durante os anos e depois de muitos conflitos, Magneto chegou a se aliar aos X-Men em vários momentos, chegando até a buscar por redenção e aceitando ser julgado pelos seus crimes. E é nesse julgamento que a vida dos dois amigos muda para sempre. Depois de um ataque dos terroristas dos dois... Uma apresentação de Stan Lee estreando os X-Men Uncanny. Amigos, muda para sempre. Depois de um ataque dos terroristas Fenris, Xavier fica à beira da morte. Se vendo sem opção, ele pede para Magneto que abrace o seu sonho de convivência pacífica entre as raças, assumindo a direção da escola e treinando os novos mutantes. Assim, Magneto aceita com ressalvas, enquanto Xavier é salvo na última hora pela tecnologia de Lilandra e dos Piratas Siderais, mas fica preso no espaço por muitos anos com eles. Beijando. Enquanto é Magneto que assume a liderança do Instituto Xavier em 1985. Quem diria? A volta de Xavier só aconteceria muitos anos depois, em 1991, quando os X-Men são levados... Passou quantos anos? Xavier em 1985. 85. A volta de Xavier só aconteceria muitos anos depois, em 1991, quando os X-Men são levados ao espaço Shi'ar, e ali a equipe de mutantes encontra Charles ao lado da Imperatriz Lilandra. Então, logo em seguida desses conflitos, Xavier volta com seus antigos alunos para a Terra, onde precisa enfrentar mais ameaças. Dessa vez contra o Rei das Sombras. E nesse conflito, o vilão esmaga as pernas de Charles, o deixando... Os caras não querem deixar o cara andar, velho. Paraplégico mais uma vez. Em 1993, transfere a mente dele de novo, por favor. A redenção de Magneto tinha terminado e ele era um vilão mais uma vez. Então, quando acontece a Atração Fatal, o evento em que Magneto retira o Adamantium do esqueleto de Wolverine, Xavier se enfurece e apaga a mente do ex-amigo, o deixando em estado vegetativo. Mas na verdade, isso fez com que uma parte da personalidade de Magneto se unisse à mente de Charles. E essa fusão foi crescendo tanto ao ponto de criar o seu próprio corpo em 1996, se tornando um dos maiores vilões da história da Marvel.
o massacre. Uau. Em 2002 é quando a gente tem a revelação da irmã gêmea de Charles, a sua Mumu Dry Cassandra Nova, como visto na HQ E de Extinção. E é nesse período que ela revela ao mundo que Charles Xavier é um mutante. Ah, qual é? Usurpando o corpo do irmão, ela ataca o Império Shi'ar, fazendo o casamento de Lilandra e Xavier ser anulado. E Charles passa a se tornar um foragido quando ela volta para a Terra. Cassandra Nova é derrotada graças a Emma Frost, basicamente. Então Charles Xavier recupera o seu corpo e com a ajuda do misterioso mutante curandeiro chamado Zorn, Charles volta a andar mais uma vez. Terceira vez, vamos ver se dessa vez é definitivo. Mas esse Zorn é revelado depois como sendo um falso Magneto disfarçado, que teria ficado escondido desde os eventos da extinção em Genosha. Ele teria se passado por um curandeiro e usou seus poderes para manipular nanosentinelas que permitiam que Charles andasse. Mas com essa revelação, o Professor Xavier volta a ficar paraplégico. Terceira vez. Em 2003. A traição de Zorn, sendo um falso Magneto, resulta na morte de Jean Grey. Então, devastado, Charles abandona os X-Men, deixando a escola aos cuidados de Ciclope e de Emma Frost. Ele então segue para a destruída nação de Genosha, onde encontra o verdadeiro Magneto. E por perceber que aquele se passando por Zorn não era ele, e pelo desastre e perdas em Genosha, Charles e Magneto retomam a antiga parceria na tentativa de sempre ajudar os mutantes. Em 2006, Charles ajuda Magneto a cuidar da Feiticeira Escarlate em Genosha, depois do surto que ela teve causando a queda dos Vingadores. Mas logo quando veio a Dinastia M, nessa nova realidade, Charles Xavier Dinastia M? estava morto, sendo uma inspiração para que Magneto criasse a dinastia da Casa de Magnus e liderasse os mutantes do mundo. Mas quando tudo isso é destruído e acontece o Dia M, a dizimação mutante causada pela Feiticeira Escarlate. Maluco, tem tanta coisa que eu não sei. Ele explicou o Dia M? Eu não lembro. O mundo volta ao normal, mas Charles fica desaparecido. Isso até Gabriel Summers, o Vulcano, reaparecer, fazendo Xavier voltar para revelar os acontecimentos da Gênese Mortal. Só que quando volta, ele tem a sua mobilidade nas pernas, ele podia andar novamente. Mas revela que ele é um dos mutantes que ficaram sem os seus poderes devido à Dinastia M. Vulcano passa a querer vingança contra Xavier e contra os Shi'ar, o que leva até a história a ascensão e queda do Império Shi'ar, onde Xavier é capturado por Gabriel e é jogado dentro do Cristal Macran. Mas quando ele é retirado dali, o cristal tinha restaurado seus poderes telepáticos e assim ele volta para a Terra com parte dos X-Men. Show! Ciclope e Xavier sempre tiveram uma relação de pai e filho, tanto nas partes boas como nas partes ruins. Vai falar da parte que o Ciclope mata ele? Então haviam muitos conflitos entre os dois. Seja por momentos de discordância, ou por momentos como a revelação que Xavier mantinha de certa forma escravizada uma inteligência artificial Shi'ar senciente no Instituto Xavier, sendo a sala de perigo. Mas o ocorrido em Gênese Mortal foi o ápice dos seus conflitos, até o momento. Então quando nasce Hope, a primeira mutante depois dos efeitos do Dia M, grupos de mutantes são feitos. Charles se une a Cable, que acredita Eu realmente preciso saber o que é esse Dia M, cara. que a criança é uma salvadora importante para o futuro da raça. Mas Ciclope se une a Bishop, outro mutante do futuro, que a vê como a causa de todo o sofrimento dos mutantes e deseja matá-la. Na saga Vingadores vs X-Men de 2012, depois de viajar no tempo com Cable, Hope Summers está de volta ao presente, já adolescente, e aparentemente pode se tornar a nova hospedeira da Força Fênix, algo que Ciclope e vários mutantes acreditam ser a salvação da raça. Enquanto os Vingadores só veem a Fênix como uma ameaça, o que provoca um conflito entre as duas equipes.
Quando a Fênix finalmente chega na Terra, o seu poder é dividido entre 5 mutantes, um deles sendo o Ciclope. Mas pouco a pouco, os 5 começam a ser corrompidos pelo poder, e com isso, Charles se alia aos Vingadores. O resultado é que o próprio Ciclope se alia aos Vingadores. O resultado é que o próprio Ciclope mata o homem que sempre foi um pai para ele. E aqui Charles Xavier morre. Mas nos quadrinhos, morte não é o fim. Em 2017 é revelado que o Rei das Sombras encontrou a alma de Charles e a manteve no plano astral. Ou seja, a sua essência ainda existia ali. E para conseguir derrotar o vilão, Charles teve a sua consciência transferida para o corpo de Phantom X, um personagem que foi basicamente criado pelo projeto Arma Plus. E a partir daí, Charles passa a usar esse corpo muito mais jovem e habilidoso, sendo nomeado agora apenas como X. Isso até 2019, onde ele volta a adotar o seu nome de Charles Xavier, deixando o codinome X de lado. E nessa nova encarnação, ele passa a ser mais frio e calculista e prepara uma versão da sua tecnologia cérebro de forma portátil que ele passa a usar na sua cabeça o tempo todo. Porque agora era a hora de finalmente trazer paz aos mutantes. Charles Xavier, toda a sua vida, vinha planejando esse momento. Tudo trouxe até aqui, até a ilha de Krakoa. O lugar que se torna a nova nação mutante, independente do resto do mundo. Tudo isso, na verdade, foi possível graças a Moira MacTaggert, porque Quanto tempo eu fiquei mutado? Eu não reparei que tava apagado. O microfone tava apagado, eu não reparei que ele tava apagado. Eu espero que não tenha ficado muito tempo mutado. nesse momento começa a Dinastia X. Charles é um dos telepatas mais poderosos de todo o mundo. Pode se comunicar com a mente, possuir e afetar a mente das pessoas, criar ilusões, causar amnésia, criar escudos e bloqueios mentais, criar projeções astrais, ler mentes, absorver e transmitir informações, pode aprender e ensinar qualquer língua, além de causar rajadas telepáticas podendo matar o seu alvo, entre várias outras habilidades mentais. E além de tudo, tem um leve poder telecinético também. Já rivalizou telepaticamente com a Fênix várias vezes, e com o equipamento cérebro, as suas ondas mentais podem ser ainda mais amplificadas. Por tudo isso, por muito tempo, Charles Xavier foi sempre considerado um mutante nível Ômega, mas aparentemente pela nova escala de níveis da Marvel, só pode ter um nível Ômega de cada habilidade extrema. E no caso da telepatia, essa pessoa é Jean Grey, deixando Charles uma escala abaixo. Além de ter o Legião como filho, há pouco tempo foi revelado que Xavier tem uma espécie de filha geneticamente criada com Lilandra, e seu nome é Zandra. O X dos X-Men vem por causa do gene X dos mutantes, mas é também uma menção ao próprio Xavier, sendo o mentor da equipe, mas já servindo como guia para outros grupos como os Novos Mutantes e a Excalibur. E ele é a maior referência mutante e uma das mentes mais geniais do mundo, fazendo parte do grupo secreto dos Illuminati. Calma aí, esse troço pulou no nível absurdo agora. Por tudo isso, é um dos mutantes mais importantes de toda a Marvel. O Homem de Ferro Illuminati. Mas, gente... Fora dos quadrinhos, o Professor Xavier já apareceu em praticamente todas as mídias que os X-Men apareceram, então fica difícil falar de tudo. Mas só pra dar alguns exemplos, ele já apareceu na animação dos X-Men dos anos 90, em X-Men Evolution e Wolverine and the X-Men. Nos jogos já apareceu em X-Men Mutant Academy, em X-Men Legends, Marvel Avengers Alliance e Lego Marvel.
E nos filmes surgiu em todos os longas dos mutantes, tendo duas interpretações, uma com Patrick Stewart e outra com James McAvoy. Sim. Charles Xavier tem o seu maior amigo e maior inimigo na mesma pessoa. Assim como Magneto é inspirado em Malcolm X, Charles Xavier é inspirado em Martin Luther King na sua luta pelas minorias. O professor Xavier sempre foi calmo e sempre foi visto como bom... Eu ouvi errado. Eu ouvi ele falando, o professor Xavier sempre foi calvo. Bondoso e gentil, um líder pacifista que faria de tudo pelos seus alunos e pela sua raça. Mas esse fazer tudo é o que revela que Charles não é tão bondoso assim. Ele já manipulou mutantes, já apagou a mente dos seus alunos, já fez vários atos questionáveis, mas sempre feitos em prol da sobrevivência da raça. Sim. O sonho de Xavier sempre foi a convivência pacífica entre humanos e mutantes. Mas independente de qualquer coisa, Charles só quer que o Homo Superior consiga o seu espaço no mundo. Sim. Para isso, ele era capaz de tudo. Por isso, já foi e é considerado por muitas vezes um hipócrita. E muito disso acontece atualmente nos quadrinhos. E eu sei que eu não falei muito sobre esse atual momento na vida de Charles Xavier. Mas é porque, para te explicar exatamente o que acontece na Dinastia X, isso é história pro próximo vídeo. Tá. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Agora vamos pro Magneto. Vou entender esse negócio que... Agora eu fiquei curioso com aquele... Como é que é o nome dele? Massacre. Fiquei curioso com ele agora. Um terrorista impiedoso que luta contra os seres humanos. Ou um líder incompreendido da raça mutante. Sobrevivente do Holocausto. Muitas vezes um dos maiores vilões da Marvel. Em outras, um herói da sua raça. Esse é o mestre do magnetismo e mutante nível ômega, Magneto. Nível ômega? Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora sim, vamos pra origem. Depois eu tenho que ver algum... Ele deve ter algum vídeo de biografia da Jean Grey. Eu fiquei muito curioso com a história da Jean Grey agora. Max Eisenhardt, Eric Lehnsherr, Magnus, ou simplesmente Magneto, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista The X-Men número 1 de 1963. $0,12. 12 cents. Quanto será que essa... Quanto será que essa revista tá valendo hoje, velho? Eu acho que não é 12 cents. Max Eisenhardt nasceu em Nuremberg, na Alemanha. Era um jovem judeu de classe média que cresceu durante a ascensão dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, na década de 30. Os seus familiares eram caçados e ele próprio era perseguido no colégio. A única coisa que lhe dava força ali era uma garota, Magda, a filha da faxineira da escola, vinda de uma família de ciganos. O problema é que o ódio aos judeus durante a Segunda Guerra obrigou os Eisenhardt a fugir do país, indo até a Polônia. O que não foi tão boa escolha assim, já que em pouco tempo os alemães invadiram e tomaram a Polônia também. A perseguição e o terror aos judeus era horrível durante a Segunda Guerra, e guetos eram fechados como grandes prisões, como o gueto de Varsóvia. Tentando fugir dali, a família Eisenhardt foi pega e fuzilada pelos nazistas. Mas o pai de Max o salvou, o deixando fora da linha de disparo. O garoto acabou indo parar no centro de concentração de Auschwitz, onde presenciou as atrocidades cometidas pelos supremacistas a qualquer outro tipo de raça. Em Auschwitz, ele encontra pessoas até mesmo da época do colégio e é forçado a fazer parte do Sonderkommando, cuidando das câmaras de gás, dos fornos e das fogueiras do acampamento, vendo todo tipo de horror. Ele via cada vez mais como os seres humanos podiam tratar as minorias que consideravam diferentes.
Sim. Mas numa das partes segregadas, a dos ciganos, ele encontra Magda, a garota de quem ele era apaixonado. Por muitos anos, vivendo no terror nazista, em 1944 aconteceu uma rebelião no campo de concentração e Max fugiu com Magda. O casal passou a viver escondido nos Montes Cárpatos, onde se casaram e tiveram uma filha, a pequena Anya. Mas procurando por uma melhor condição de vida, eles se mudaram para a cidade de Vinícius, na Ucrânia, onde Max decidiu usar outro nome para evitar retaliação pelo período da Segunda Guerra. Assim, ele passou a ser chamado de Magnus. Ele passou a trabalhar por ali, mas era chantageado por um capataz a dar metade do seu salário para manter o seu emprego. Só que certo dia, o capataz aumentou a cobrança. E apenas pensando em como queria espancar aquele homem, um pé de cabra atrás de Magnus se levanta e quase o acerta. Era como se Magnus tivesse manipulado aquilo. Durante a sua infância e adolescência, Max passou por muitas doenças nos campos de concentração, inclusive hepatite. E isso fez com que o seu gene X não despertasse nesse período. Agora tardio, os seus poderes surgiam pouco a pouco. Mas por causa disso, quando Magnus voltou para casa, o local estava em chamas. Magnus consegue proteger Magda a envolvendo num campo magnético. E quando ele tenta salvar sua filha dentro da residência, policiais locais o impedem e começam a espancá-lo. A sua casa tinha sido incendiada pela sua recusa a dar o seu salário ao capataz. E isso causou a morte da sua própria filha. Haviam várias pessoas em volta vendo o incêndio que não fizeram nada. Os policiais o repreendiam e o capataz o culpava. Nesse momento, numa explosão de raiva, Magnus desperta por completo seu poder e de uma só vez mata todos que estavam ali, gerando uma grande chacina. Ao ver isso, Magda se desespera. Ela viu essa eu pensei que ele tinha matado a Magda também. Caraca. Quantidade de mortos, raios saindo dos olhos de Magnus, e ela considerou que ele era um monstro. Mesmo ele dizendo que aqueles homens mereceram pelo que fizeram com a sua filha. Assim, dizendo que aqueles homens... Ele atirou laser pelos olhos? Mereceram. Vem, esposa, vamos pôr nossa filha pra descansar e sair desse lugar. Não posso, não com você. Você não é o homem que eu amei, você é um monstro. Ok. Mereceram pelo que fizeram com a sua filha. Assim, Magda foge e desaparece em direção à montanha de Wundagore. Para entender o que aconteceu com ela a partir daí, é interessante você conhecer a origem da Feiticeira Escarlate, que tem vídeo no canal e vai ter o... Putz, grita, velho. A gente vai por etapas, tá? A gente vai por etapas. Se semana que vem eu precisar reagir a mais coisas antes do Dynasty X, eu vejo. Meu Deus, quanta coisa, velho. O link aqui na descrição. Procurado pelas mortes na Ucrânia, Magnus passa a usar um complemento para o seu nome. Ele cria uma identidade falsa como se fosse um cigano, se batizando agora de Eric Magnus Lenschir. Desse jeito, ele parte até Israel, onde passa a trabalhar como voluntário no hospital psiquiátrico para vítimas do Holocausto. Onde ali ele conhece uma pessoa muito importante para sua vida, um outro voluntário, chamado Charles Xavier. Xavier chega ali para ajudar também, e ao perceber que sente uma certa resistência ao tentar ler a mente de Eric, ele imagina que talvez Eric possa ser um mutante. Nesse período, os dois se tornam grandes amigos, onde inclusive debatem sobre a existência de mutantes pelo planeta. Xavier dizia que, se existissem, os mutantes e os humanos deveriam viver em harmonia. Mas Eric dizia que a humanidade iria temê-los e por isso iria caçá-los e destruí-los, assim como os supremacistas faziam na Segunda Guerra com quem consideravam diferentes.
Nesse período, uma das principais pacientes deles era uma mulher chamada Gabrielle Heller, que tem uma recuperação rápida e chegou até mesmo a ter um romance com Xavier. Mas o problema acontece quando ela acaba sendo sequestrada pelo agente da Hydra, o Barão Von Strucker, porque Gabrielle sabia a localização do ouro nazista. É nesse momento que Eric e Xavier se unem para resgatá-la e acabam revelando seus poderes um pro outro, se mostrando ambos como mutantes. Enquanto Xavier tentava resolver a situação, Eric queria matar os inimigos. E depois desse confronto, Eric acaba pegando para si o ouro dos nazistas e desaparece, mostrando como a ideologia dele e de Xavier era totalmente diferente. A partir daí, com a ajuda de Xavier, Caraca, mano. Essa mão aqui, esse braço tá sinistro. Totalmente diferente. A partir daí, com a ajuda de Cassandra Michaels, ele cria um traje especial, como uma espécie de armadura leve, que é mais resistente que um uniforme normal. E usando um capacete que o protege de ataques telepáticos, unido a um treinamento contra esse tipo de ameaça, Eric Magnus Lenshir se torna Magneto, o mestre do magnetismo. Um mutante supremacista que cansou dos humanos e deseja agora devolver as coisas que passou na mesma moeda. Os mutantes deveriam ser a raça dominante. É nesse momento que ele passa a... É incrível esse pensamento, né? Putz, Guila, velho, ele viu os horrores que foi o nazismo e pá, e putz, como é que eu vou resolver isso? Vamos fazer a mesma coisa? Atacar publicamente os humanos, como visto no primeiro quadrinho dos X-Men, que inclusive eu já fiz vídeo contando a história aqui e vai ter o link na descrição. Depois da sua derrota para os X-Men de Charles Xavier, Magneto decidiu fazer o mesmo e juntar outros mutantes que lutariam pela sua causa. Ele reuniu Groxo e Mestre Mental, formando a Irmandade dos Mutantes. Até que encontrou dois jovens irmãos gêmeos sendo atacados por serem mutantes, e os uniu ao seu grupo também. Os irmãos eram Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, e Pietro Maximoff, o Mercúrio. Com o ouro dos nazistas, Magneto conseguiu financiar a construção de uma espécie de asteroide. Um quartel-general que era mantido no espaço, batizado por ele como Asteroide M, que serviu como base para a Irmandade. Mas com a saída de Wanda e Pietro da equipe, e a ida deles ao grupo de heróis, Magneto agora, além dos X-Men, tinha os Vingadores como inimigos. Show. Os conflitos com o Magneto como vilão se estendem por toda a história, passando pela Terra Selvagem durante o arco conhecido como Magneto Triunfa, por exemplo. Durante um combate de Magneto contra um ser chamado Alpha, o Mutante Supremo, o mestre do magnetismo acabou sendo transformado em bebê. O professor Xavier o entregou aos cuidados da geneticista doutora Moira McTaggart, na ilha Tamanho da cabeça do bichinho. Muir. Moira tentou alterar a estrutura genética de Magneto. Assim, o seu cérebro seria capaz de lidar com as enormes quantias de energia que ele controlava e não seria levado à loucura por isso. Esse era um grande fator para sua vilania. A ideia era que Magneto crescesse como um homem melhor, mas pouco tempo depois, Davan Shakari, conhecido também como Eric o Vermelho, devolveu Magneto à idade adulta, só que um pouco mais jovem do que antes, o deixando um pouco mais rejuvenescido. Então talvez essa volta tenha acabado com o experimento de Moira, mas talvez por isso Magneto passou a ser alguém um pouco mais flexível a partir daí. Tanto que na HQ Deus Ama, o Homem Mata, Magneto e Xavier voltam a desenvolver uma espécie de aliança contra um... Tem o que estourando moto aqui? um inimigo em comum, o ódio aos mutantes, causado por William Stryker. Foi o primeiro sinal que Magneto não era puramente mau. O que ele realmente queria era o bem do seu povo.
Mais ou menos nesse período, em 1983, Magneto descobre informações sobre o que aconteceu com Magda na sua fuga para Undagor e descobre que Feiticeira Escarlate e Mercúrio seriam supostamente os seus filhos. Aqui, ele também descobre que além de ser pai dos gêmeos, ele é avô, já que Mercúrio tinha Luna, uma filha com a inumana Crystallis. A melhora nas atitudes de Magneto se mostraram também durante as Guerras Secretas originais, quando ele foi convocado como vilão, mas atuou sozinho porque não se uniria a vilões assassinos e nem aos heróis. E próximo das Guerras Secretas 2, temendo pelo retorno do Beyonder, Caraca, eu pensei que as Guerras Secretas eram mais novas, eu diria. Ó, aumentou o preço, hein? Antes tava 12 cents, agora tá 75. Esse pessoal tá ficando muito mercenário. Magneto e Xavier se aliam mais uma vez. O professor acaba sendo atacado por um grupo de inimigos mutantes, e Magneto se junta aos X-Men, sendo agora um pouco mais tolerante. Xavier, machucado em sendo Caraca, aquela capa tá muito pra cima, velho. agora um pouco mais tolerante. Xavier, machucado em combate, é levado por Lilandra ao Império Shi'ar, e Magneto é deixado como líder do Instituto Xavier, atuando até mesmo como professor dos novos mutantes. Só que a presença de Magneto ali faz com que os X-Men originais se revoltassem em atuar ao lado de um inimigo, deixando a equipe e criando o X-Factor. Nesse período, Magneto chega a participar do Clube do Inferno como o Rei Branco e tenta integrá-los com os X-Men. Mas com o tempo, ele acaba abandonando os novos mutantes por acreditar que nunca conseguiria levar a mensagem de Charles Xavier adiante e se isola na base espacial de Avalon. Só que ali, um grupo de mutantes o encontra pedindo para que ele seja o seu líder na busca de um mundo mais igualitário. Esses eram os Acólitos. Magneto então propõe aos governantes do mundo uma oferta menor do que o seu antigo desejo de controle mundial. Ele apenas deseja um lugar, como se fosse um país ou um santuário, onde os mutantes poderiam viver em paz. Mas governantes e até os X-Men, acreditando que fosse um plano de dominação, se opõem a Magneto, levando a um conflito onde ele usa os seus poderes para remover o Adamantium do esqueleto de Wolverine durante a HQ Atração Fatal de 1990. Ah, ele controla o Adamantium então? Eu pensava que o Adamantium era um metal que ele não controlava. 93. Isso causou dor extrema em Wolverine, e o horror era tanto que Xavier decidiu desativar a mente de Magneto. Só que um pedaço da psique de Eric acabou entrando nas partes mais obscuras da cabeça de Xavier, e como resultado, isso gerou o vilão Massacre. Mas como que gerou o vilão Massacre? É tipo que o Xavier virou o Massacre e de repente, sei lá, o Xavier criou o Massacre? Por muito tempo, os Acólitos cuidaram do seu líder na sua base orbital, mas quando ela foi destruída, Magneto retornou à Terra buscando uma nova guerra contra a humanidade na Guerra Magnética. Ameaçando reverter os polos magnéticos da Terra, ele negocia o controle da ilha de Genosha para transformá-la no seu desejado paraíso mutante e libertando os Homo superiores que viviam ali como escravos. Um detalhe aqui é que a pronúncia correta é Genosha, mas eu acostumei e prefiro continuar falando Genosha. Numa guerra que envolveu até um clone de Magneto chamado Joseph, o mestre do magnetismo consegue finalmente a força tomar posse de Genosha durante a HQ Magneto Rex e Amanhecer Violento. Só que como líder do país mutante, o mestre do magnetismo declarou guerra à humanidade mais uma vez. Só que agora sequestrando seu amigo e rival, Charles Xavier. Os X-Men partem numa missão para impedir que Magneto cause uma guerra. E para evitar o pior, Wolverine crava suas garras na coluna do seu inimigo. Magneto passa a viver numa cadeira de rodas a partir daí. Mas ainda se manteve em Genosha. Acontece que existe uma outra mutante com poderes muito parecidos aos de Magneto. Não tão poderosos, mas muito semelhantes. É Polaris. Magneto já chegou a dizer que ela era sua filha, mas Polaris tinha pais que morreram num acidente de avião. Acontece que nesse período em Genosha,
Polaris cuidou de Magneto paraplégico e com um pouco do seu DNA, ela descobre que ele realmente é o seu pai. E confirma isso mais ainda quando ela encontra os papéis da sua adoção. Quantas vezes esses caras têm filhos aí? Já percebeu que sempre tem esse negócio em super-heróis? Sempre tem um negócio de um filho super desconhecido que eles nem sabiam que tinham. Os caras não param de meter. Lorna Dane, a Polaris, é filha de Magneto. Pouco tempo depois, em Genosha, acontecem os eventos de E de Extinção de 2001, onde houve o extermínio mutante na ilha que deixou de ser um paraíso e se tornou um cemitério mutante, matando mais de 16 milhões de Homo superiores, até mesmo com Magneto sendo considerado morto. Nesse período, gravações de Magneto foram encontradas e ele passou a ser considerado como um mártir por vários mutantes mais extremistas. Tanto que diversas vezes foi visto em pichações, cartazes ou camisetas a inscrição Magneto estava certo. Nesse período, os X-Men resgataram um mutante chamado Zorn, que possui uma estrela no lugar do rosto e possui habilidades de cura. Zorn decide integrar o Instituto e inclusive é ele quem conserta a coluna de Charles Xavier, fazendo com que ele voltasse a andar nesse período. Só que pouco tempo depois é mostrado que aquele Zorn, na verdade, era um Magneto disfarçado. E a sua suposta morte não passaria de um plano para tomar a escola. Isso levou ao arco conhecido como Planeta X, onde Magneto tomou a cidade de Nova York em um dia. E nesse evento, inclusive, matou Jean Grey. Isso despertou uma fúria. Impulso eletromagnético letal. Você está tendo uma stroke é derrame. Um derrame em nível planetário. Todo aquele poder, toda aquela força que eu guardei tinha que ir para algum lugar. Wolverine que matou esse Magneto. Mas as atitudes dele eram diferentes de um Magneto que estava em recuperação do seu período mais extremista. Acontece que aquele, de fato, não era Magneto. Era uma espécie de irmão do verdadeiro Zorn, que ficou obcecado pela mensagem de guerra entre humanos e mutantes, e ele próprio acreditou que era o mestre do magnetismo. Mas o verdadeiro Magneto ressurge quando na primeira edição de Excalibur de 2004 é revelado que ele sobreviveu ao ataque do Sentinela em Genosha e ficou perdido no meio dos escombros. Quando Xavier se mudou para a ilha, tentando reconstruir o país, ele usou seus poderes mentais e encontrou o velho amigo sem memória nenhuma do que aconteceu entre o ataque e seu encontro com Xavier. Entendi. Ainda em 2004, quando a Feiticeira Escarlate perde o controle e causa a queda dos Vingadores, Magneto a leva para ser tratada por Charles Xavier em Genosha, mas isso acaba gerando a Dinastia M. Com o Dia M... o Dia M, a Dinastia M e tal, é Magneto e Xavier. Tá. Magneto perde os seus poderes e só recupera parte deles em 2006, durante a revista Novos Vingadores, número 20, quando o ser conhecido como Coletivo lhe devolveu as suas habilidades mutantes. Revelando que Coletivo nada mais era que a reconstrução de Zorn que se passou por Magneto anos antes. Em Uncanny X-Men número 500 de 2008, o Alto Evolucionário cria um uniforme que simulava os seus poderes magnéticos. Mas os seus reais poderes só foram devolvidos com a crescente do gene depois dos eventos de Vingadores vs X-Men de 2012. Magneto passou a admirar Ciclope pela forma que conseguia unir os X-Men. Então depois dos eventos finais dessa saga, Ciclope e Magneto se unem, gerando uma rebelião e uma nova equipe de X-Men em 2013. O problema acontece em 2014, durante a saga Eixo, onde Magneto descobre que não tem laço sanguíneo com Wanda e Pietro. Tá tudo muito sinistro, velho. Onde Magneto descobre que não tem laço sanguíneo com Wanda e Pietro.
Ou seja, Magneto não era pai de Feiticeira Escarlate e Mercúrio. Eu quero muito saber... Quero muito saber se ele também tem um vídeo de explicando... Eu quero saber se tem um vídeo explicando da Jean Grey e do Homem de Ferro. Tem muita coisa do Homem de Ferro que eu não sei. Pela sua parceria com o Ciclope, Magneto se une a Emma Frost durante a saga Inumanos vs X-Men de 2017. E durante o Império Secreto, ele foi vs X-Men de 2017. E durante o Império Secreto, ele foi abordado pelo Capitão América da Hydra, que lhe ofereceu uma nação inteiramente mutante numa ilha a oeste dos Estados Unidos. Capitão América da Hydra é aquele que teve a parada de uns anos atrás do Capitão América falando Hail Hydra. Chamada Nova Tian. Aceitando a oferta, Secret ele Empire. fica fora do conflito em 2017. E atualmente, Magneto é um dos embaixadores mutantes pelo mundo, ao lado de Charles Xavier, tornando Krakoa como o novo país soberano para todo tipo de homo superior, como visto em House of X, ou Dinastia X, de 2019. Tá, o House of X é o Dinastia X, ok. Assim como o seu título já revela, Magneto é o mestre do magnetismo, um dos mutantes mais poderosos de toda a Marvel, considerado um mutante nível ômega. Pode controlar campos magnéticos, gerar pulsos eletromagnéticos e, graças ao seu controle, pode até mesmo manipular o magnetismo à sua volta para conseguir voar. Se concentrando, ele consegue sentir os campos eletromagnéticos de toda a Terra. Mas além disso, ele é um grande estrategista e líder. Tanto que sempre reuniu vários mutantes para sua causa. Isso graças também ao seu intelecto genial. Magneto tem uma relação de amor e ódio com os mutantes, já que luta pela causa da sua raça, mas de forma extrema. E isso vem muito da sua criação, que foi baseada em causas reais, como a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, lideradas por Martin Luther King e Malcolm X. Onde Luther King buscava a resolução de forma pacífica, como Xavier, enquanto Malcolm X buscava resolver de forma mais agressiva, como Magneto. Mas além dessa relação conturbada de amigo e inimigo com Xavier, Magneto teve algumas relações amorosas com algumas personagens. Mas a mais reconhecida é com a mutante Vampira. Fora dos quadrinhos, Magneto já apareceu em todo tipo de mídia. Surgiu em todas as animações dos X-Men, como a série clássica dos anos 90, X-Men Evolution, Wolverine and the X-Men e várias outras. Apareceu em vários jogos também, sendo alguns como X-Men Mutant Apocalypse, X-Men Legends. Apareceu em Marvel vs Capcom, entre muitos outros títulos. E em live action, teve duas encarnações nos filmes da franquia dos X-Men. Teve o velho e teve o novo. Uma interpretado por Sir Ian McKellen, sendo o personagem no presente. E interpretado por Michael Fassbender, sendo o personagem no passado. Eric Magnus Lanchier, ou Max Eisenhardt, sobreviveu a uma Alemanha nazista. E o ódio acumulado de tudo que sofreu o tornou no que ele mais odiou. Um supremacista, um autoritário, um extremista. Determinado a impedir que os mutantes sofram atrocidades pelos humanos, ele se tornou o herói da sua própria história. Mas em muitas vezes, entendendo que o extremismo talvez não fosse o melhor caminho, e que ao lado da sua contraparte, Charles Xavier, a união talvez seja melhor que a segregação. A luta de Magneto não é contra os X-Men, é a favor dos mutantes, mesmo que isso tenha que levar até medidas extremas. É um dos maiores vilões de todos os tempos, e é um dos mais queridos personagens de toda a Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito... Bastante coisa. Ok, agora eu tô querendo saber a história da Jean Grey, do Homem de Ferro, da Dinastia X, né? Só que tem mais coisa pra ver também. Aparentemente, eu acho que não sei. Eu vou ver se isso aqui é necessário mesmo.
Talvez o de SAM também seja necessário, eu não sei. Ai, 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 ai. Mas bom, é isso. Semana que vem a gente vê isso. Espero ter gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Nerd All Star, que a gente viu muito vídeo dele hoje. E é isso aí. Tchau, tchau.